Meus irmãos e irmãs, que Deus, Espírito Santo, que colocou a fé em nossos corações, também nos guie quando nós queremos meditar na sua santa palavra para esta noite, especialmente no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Amém. Estimados irmãos e irmãs, no Salvador Jesus, quando Isaías escreveu essas palavras que nós ouvimos no texto hoje, voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Quando ele escreveu isso, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, ele estava apontando para uma pessoa bem específica. Isaías estava apontando para João Batista, o primo de Jesus, aquele que Deus chamou para preparar o povo para a chegada do Salvador, do Messias prometido. A gente pode dizer que o Isaías anunciou a vinda do último profeta, antes de Jesus começar a sua pregação, a sua missão. Naquela época, meus irmãos, tanto na época de Jesus, como lá antes, no Antigo Testamento, quando um rei ou um príncipe ia viajar, ia visitar uma cidade, uma vila, os mensageiros iam na frente, preparando o caminho. E esse preparar o caminho não era só anunciar que o rei ia chegar lá, mas era limpar a estrada, tirar os obstáculos, endireitar o caminho, se tinha buraco, arrumar, para que o rei lá com a sua carruagem pudesse passar então tranquilamente. João Batista veio ter esse papel, preparar o caminho para Jesus, mas não o caminho de terra, o caminho do coração, o caminho espiritual. A missão de João Batista era preparar o coração das pessoas por meio da sua pregação e do batismo para a chegada de um rei muito especial, o rei da misericórdia, para a chegada de um reino especial, o reino dos céus. E que tipo de caminho esse rei precisava? Que tipo de caminho o rei Jesus precisa hoje? É um caminho reto. Sábado passado, eu fui lá para São Jorge, fazer um culto de tarde lá de confirmação da Maria Eduarda, aí a Neide foi comigo, e eu não conheço tão bem as estradas, então eu sempre vou pelo mapa do celular, né? E aí eu estava olhando assim no mapa e eu falei para a Neide, dá uma olhada aqui, olha a volta que nós estamos fazendo. Por que será que eles não fizeram essa estrada reta, né? A gente está fazendo uma volta para chegar lá no mesmo lugar. Mas é claro, às vezes não é possível. Às vezes tem uma montanha, uma pedra, tem um monte muito difícil de você fazer ali alguma coisa, a menos que você faça um túnel. Então, às vezes não tem jeito. Não dá para fazer o caminho reto, né? Você tem que fazer voltas. Mas para Jesus, Deus quer que haja um caminho reto, sem desvios. Que desvios são esses? Sem o desvio da hipocrisia, sem os desvios do fingimento, sem os desvios do interesse próprio. É um caminho em que não pode haver pecados escondidos, mesmo porque a gente cantou, né, no começo do culto, Deus conhece tudo, nem podemos esconder nada dele. É um caminho sem obstáculos, sem as curvas do pecado. João Batista preparava esse caminho para o povo lá na sua época,
chamando ao arrependimento verdadeiro. Quer dizer, não vem aí só posar para fotografia, né, no batismo. Arrependa-se por dentro, de verdade. Então, ele pregava o arrependimento e fazia o batismo também de arrependimento. E a pregação do João, meus irmãos, ela não era nada suave, ela não era agradável para o ouvido de muita gente. Vocês ouviram antes, ele chegou a chamar alguns de cobras, né? Até hoje a gente usa essa expressão, né? Pô, essa pessoa é uma cobra. Quando, então, aqueles líderes religiosos vieram lá para se batizar, só para ficar bem na foto, para ficar bem com o povo, né? Porque o João Batista estava ficando muito popular. Bom, vamos lá, vamos se batizar também, para a gente também ficar bem com todo mundo. Mas João sabia que eles não tinham arrependimento verdadeiro. E eles confiavam que seriam salvos simplesmente porque eram descendentes do pai Abraão. Então João ali foi muito duro, muito firme, muito direto. Ele denunciou o pecado, ele denunciou a arrogância e a hipocrisia deles sem medo. Eu vou ler de novo aqui alguns versículos, né? Ele diz para eles: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produz um fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. É uma pregação dura. Ele diz: olha, se vocês não mostrarem na vida fruto de arrependimento, vocês são como aquela árvore lá que está ocupando a terra à toa, e ela vai ser cortada e ela vai virar lenha para o fogo. Bom, talvez alguns podem dizer: ah, mas quando Jesus veio, ele pregou diferente. Jesus não foi tão duro assim. Não. Jesus continuou com a mesma pregação. Depois que Jesus foi batizado por João, mesmo que ele não precisasse de batismo, mas ele queria cumprir toda a vontade de Deus, ele começou a pregação dele assim, ó: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, a pregação do João, depois a pregação de Jesus, e assim também a pregação dos apóstolos, tinha a lei de Deus, mostrando para as pessoas, mostrando para nós, que nós somos pecadores perdidos, que a gente é incapaz de sozinhos entrar no reino de Deus, seja por esforços da gente ou pelos nossos supostos méritos, ou como eu disse antes, né? Ah, eu mereço ir para o céu porque eu vou na igreja, ou por isso, por aquilo. Não. Agora, João também veio anunciar o outro lado da mensagem, que a gente chama de evangelho, a boa notícia da salvação. Ele apontou um dia para Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E no nosso texto ele também fala, ele diz assim: olha, aquele que vem depois de mim, ele está falando de Jesus, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, e ele vai recolher no seu celeiro o trigo. O que ele quer dizer com isso? Ele vai salvar aqueles que nele creem. Meus irmãos, tudo isso continua valendo hoje ainda. Cada pessoa que reconhece o seu pecado, quando ouve a lei de Deus, e não fica tentando se desviar, ah, eu não sou tão pecador assim, ah, o outro é mais pecador que eu. Não, quando a pessoa reconhece: puxa, esse pecador sou eu, e quando ela confia em Jesus, como aquele que pagou pelos seus pecados, como seu Salvador, essa pessoa recebe perdão, vida e salvação. Ela entra
no reino dos céus. Então a missão do João Batista, na verdade, meus irmãos, ela não terminou. A vida dele, sim. Como ele continuou denunciando o pecado, vocês sabem a história, né? Ele denunciou também um pecado do governador, e ele acabou tendo a sua cabeça cortada e colocada numa bandeja, porque ele não tinha medo de pregar contra o erro, contra o pecado. Mas a missão dele continua hoje. Por isso eu coloquei aqui. Ali está o João Batista, né? João, eu e vocês preparamos o caminho do Senhor. João, eu e vocês preparamos o caminho do Senhor. Então nós somos chamados, meus irmãos, a preparar o caminho do Senhor na vida das pessoas. E quando eu falo nós, é todos mesmo. Todos que são batizados. Desde as criancinhas até a pessoa mais idosa. Agora, como é que a gente faz isso? Não muda muito do que o João fazia. A gente faz isso levando a palavra de Deus aos ouvidos e aos olhos das pessoas. Levando a palavra de Deus aos seus corações. Anunciando o quê? Não o que a gente acha. Anunciando a lei de Deus e o evangelho de Deus. Mostrando Cristo para as pessoas, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso testemunho. E aliás, hoje, né, com muito mais recursos do que tinha o João. O João não tinha nem caixa de som e microfone, né, para pregar. A gente tem internet, celular, livros impressos, um monte de coisas para nos ajudar a anunciar Jesus para as pessoas. Então, meus irmãos, se vocês perceberam, nosso lema ali mudou. Está o cartaz novo ali, o banner novo. Né? O nosso lema agora para esse ano, até o final do ano que vem, é crescendo em ação de graças. Quando a gente é agradecido a Deus pela sua salvação, a palavra dele vai guiar a nossa vida. E a palavra dele vai fluir de nós em direção aos outros. Por isso aqui, eu trago algumas perguntas. E é sempre bom, vocês já perceberam que eu faço isso muito nos sermões, né? Trazer perguntas para a gente analisar a nossa vida. Nós, aí pense em você, a gente está realmente crescendo em ação de graças a Deus? Ou seja, eu estou sendo cada vez mais agradecido a Deus? Eu estou crescendo na fé? Como? Ora, vindo ao culto, ao estudo bíblico, aos grupos da igreja, para receber a palavra e a Santa Ceia. Eu estou anunciando a lei de Deus com fidelidade, sem medo, e também o evangelho com alegria. Bom, alguém pode falar, pastor, mas como é que eu faço isso? Como é que eu falo lei e evangelho? Você tem que aprender primeiro. Por isso nós temos grupo de servas e leigos, temos o culto, temos catequese, grupo de jovens, temos livros. É para a gente aprender, né? Se alguém ainda pensa que isso é tarefa só do pastor, está totalmente enganado. Todos nós temos que preparar o caminho do Senhor na vida das pessoas. Eu tenho que saber isso, né? Então eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Outra pergunta. A gente dá testemunho de Jesus nas conversas, no trabalho, em casa, nas redes sociais? Quem gosta de usar Facebook, Instagram, o próprio WhatsApp, o que vocês costumam postar lá? Será que a gente posta mais coisas de futebol, política e piada? Ou a gente posta testemunho de fé? Eu sempre falo para vocês, vamos criar um hábito. Todo dia eu mando uma oração para vocês, compartilhem, para as pessoas olharem aquilo. O sermão que é gravado, compartilhem. Às vezes eu mando outras coisas, até coisas de outros pastores, compartilhem. Isso é dar testemunho. Não é que a gente não pode, né, compartilhar outras coisas, mas é uma forma de chegar a muita gente. A gente está preparando, outra pergunta, o caminho do Senhor na vida dos nossos filhos?
dos nossos familiares, você que é pai e mãe, seu filho sempre está aqui na escola bíblica, seu filho sempre está na reunião de jovens, é responsabilidade nossa, pai e mãe, incentivar, levar o filho lá, depois buscar. Não é assim, se você quiser, você vai, meu filho. Não. Quando o nosso filho está doente, a gente não fala assim, ó, se você quiser, você vai no médico. Então, vejam, nós estamos preparando o caminho do Senhor no coração dos nossos filhos, em casa e na igreja, e nós estamos apoiando o reino de Deus com o nosso trabalho, nossas orações, nossas ofertas, nossos dons. Exemplos. Vocês chegaram aqui hoje, tudo pronto. Pinheirinho, enfeitado, um lindo presépio, não caiu do céu. Irmãos e irmãs foram lá buscar o pinheiro, passaram horas aqui preparando isso, né? É uma maneira de trabalhar, de servir ao Senhor. Depois vão precisar de gente para aguardar, né? Esse é só um exemplo de tantas coisas que a gente pode ajudar, né? Nós vamos ter dia 21, culto especial de aniversário do templo, vai ter um almoço, vamos precisar de gente. Vai ter cozinheira contratada, mas sempre precisa de gente para ajudar a servir, para ajudar a organizar. Vejam, coisas tão simples que nós podemos fazer para apoiar o trabalho do reino de Deus. Para cumprir essa missão, meus irmãos, com alegria e coragem, a gente precisa de algo especial. E aí eu não estou falando só, né, do que a gente faz aqui dentro da igreja. Arrumar ali, tocar aqui, cantar no coral, arrumar a Santa Ceia, tudo isso é importante. Mas quando a gente fala de preparar o caminho do Senhor na vida das pessoas, é principalmente o que a gente faz quando a gente sai da igreja, lá no dia a dia. A gente precisa para isso de algo especial. Para poder fazer isso com alegria e coragem, a gente precisa do Espírito de Deus. O mesmo Espírito que Isaías disse que estaria com Jesus, que é o que nós falamos para cada confirmando há poucos dias, né? Nós precisamos do espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Só com o Espírito Santo em nós e sobre nós, nós podemos fazer isso. Então, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo possa hoje encher o seu coração, encher a sua vida, possa hoje fazer você sair daqui pensando, como é que eu posso preparar o caminho do Senhor na vida do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, dos meus vizinhos, dos meus familiares, das pessoas que trabalham comigo. Como é que eu posso fazer? Que o Espírito Santo faça vocês pensarem sobre isso e dê coragem, e dê oportunidades, e dê as palavras para vocês fazerem isso. Então, o João, eu e vocês vamos preparar o caminho do Senhor na vida de muita gente. Nós vamos levar o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo, para todas as pessoas que Deus colocar diante de nós, no nosso caminho. Seja no dia a dia, ou como eu disse antes, seja na internet. Muita gente pode, se Deus quiser, vai ter um encontro com Jesus, porque nós preparamos o caminho para Jesus chegar até os seus corações. Que seja assim na nossa vida. Amém. Vamos orar?